Olá, pessoal. Se a gente fosse fazer uma comparação aqui entre a sociedade patriarcal, que era absolutista, né, que era ali uma sociedade concentrada, e, e o comunismo, né, que é esse comunismo que tem se instalado e do qual a gente tem notícia que existe nos países aqui ao redor do nosso. Na sociedade patriarcal, existia ali os escravos, as pessoas como escravo, e existiam as leis que eles tinham que seguir, e eles produzia e juntava tudo ali na mesma fazenda, no mesmo celeiro ali, numa só administração. Só que quando alguém desses escravos ia embora, ele levava parte daqueles dotes, daqueles bens, porque ele tinha ajudado a construir junto. Então ele ia embora e ia formar uma outra comunidade patriarcal. Às vezes era a pessoa que casava e levava seus bens, né? Levava um pouco daquelas riquezas, daquela produção, das ovelhas, das riquezas da época, dos, dos artesanatos que eram produzidos e tudo mais. Então existia já essa lei que libertava as pessoas eram livres para quando casar, os filhos casavam e saía da casa do pai, como na sociedade patriarcal lá de Labão, onde Jacó trabalhou 7 anos, depois mais 7, quando ele foi embora ele levou um pouco das riquezas, que fazia parte daquilo que ele tinha ajudado a produzir. Então ele tem essa liberdade. No comunismo não tem não. No comunismo, quando a pessoa morre ou quando a pessoa deixa de usar aquele bem, por exemplo, uma casa, a casa fica para ser usada por outra família. A casa não fica para os herdeiros, mas fica para o governo que vai decidir quem que vai usar aquela casa depois. No comunismo, as riquezas continuam no controle do governo, para sempre. É, no comunismo, as pessoas não levam para estabelecer essas riquezas, plantar em outra localidade. A sociedade patriarcal ela segue essas leis, esses princípios básicos, que vêm desde aquelas leis básicas de Deus lá. Construirão, produzirão para si mesmo, né? Numa postura privada ali, uma propriedade privada, pois tirará o sustento com o suor do teu rosto todos os dias da tua vida. Então, isso, as pessoas vão viver por si e para si. Elas vão construir e administrar as riquezas. E decidir, elas têm a liberdade para decidir o que vão fazer. Se elas vão ser pastor de ovelhas ou se elas vão ser agricultores. Na época, Caim era pastor de ovelha, depois passou essa função para Abel, de pastor de ovelha, passou a ser agricultor. Então essas leis vinham sem modificar muito, desde os princípios que Deus deixou, e na sociedade patriarcal não mudava muita coisa. Não existia aquela estrutura ali, mas que vinha com aquelas leis que vinha desde os princípios, né? Leis que não modificavam a todo instante. O ditador, no caso ali, o imperador, no caso o pai patriarcal ali, ele não modificava muitas coisas segundo a vontade dele e nem segundo a vontade da população. Eles não se juntavam para votar e criar leis e ir modificando. As leis já existiam, funcionavam muito bem, que eram as leis do princípio que Deus deixou. Então não existia democracia, porque a democracia é quando se junta as pessoas e elabora uma lei e vota todo mundo para aprovar aquela lei. Não precisava, pois ele já tinha aquela lei e sabia que se ele trabalhasse junto ali com aquele patriarcal, quando ele construísse alguma coisa que ele fosse embora, ele levava parte daquelas riquezas junto dele. E isso era certo e não tinha outra lei. Já no comunismo existem as leis que vão modificando, então o próprio rei que está lá, o próprio imperador, a própria pessoa, o ditador que está lá, da ditadura comunista, por exemplo, ele vai modificando, ele determina quantas televisões as pessoas podem ter em sua casa, qual o canal de televisão que pode ser assistido, que as pessoas podem colocar no ar, qual informação, como deve se comportar as redes sociais, a internet, né? Agora na nossa atualidade. Na China, por exemplo, é um país fechado, onde as pessoas têm as suas redes sociais lá filtrada, bloqueada muitas vezes pelo governo, ele que determina como as pessoas podem utilizar os meios de comunicação e quais os meios de comunicação que pode imperar, que pode atuar. Os imperadores, eles criam lei que desarma a população, então a população, uma vez que estiver revoltada, elas não podem se manifestar porque estão armadas. E o ditador, ele tem a sua guarda ali protetora, que vai oprimir aquela população raivosa nas ruas, então ele não deixa as pessoas se manifestar. E cada vez mais vai criando leis que bloqueiam as pessoas
que controla as pessoas. Então,